Dando continuidade aos nossos estudos, depois de ter visto todo aquele preâmbulo, todas aquelas organizações iniciais necessárias, nesse momento agora nós vamos ver como fazer uma medida. Vamos lembrar que uma medida precisa apresentar, pensando em algarismos significativos, todos aqueles números que eu tenho certeza, certo? E apenas um que eu não tenho certeza, que eu vou chamar de duvidoso, certo? Eu não posso esquecer disso. Então, tendo isso em mente, vamos pôr em prática. Então, por exemplo, eu quero medir esse comprimento aqui desse pedaço de madeira. Só que a minha régua ela foi dividida de 10 em 10 centímetros. Então, qual é a certeza que eu tenho? Eu tenho a certeza de que essa minha medida ela é menor do que 10 centímetros e maior do que 0 centímetros. Ponto. Agora, caso a minha régua venha sendo agora dividida de 5 em 5 centímetros, qual que é a minha certeza? Eu tenho certeza de que essa minha medida é maior do que 5 centímetros e é menor do que 10 centímetros. Isso significa dizer que da situação anterior para essa, a minha margem de probabilidade de onde vai estar a medida diminuiu. Quer dizer que a minha medida está passando a ficar o quê? Cada vez melhor, tá certo? Agora eu tenho uma régua que foi dividida de 2 em 2 centímetros. Qual que é a minha certeza agora? Eu tenho certeza de que ela está acima de 8 centímetros e abaixo de 10 centímetros. Agora, se eu tenho uma régua que foi dividida de 1 em 1 centímetro, bom, aqui ficou muito próximo, né? Então, eu posso dizer que ou ela vai estar de 8 até 9, e olha que eu posso achar que é realmente 9, tá? Mas eu posso pensar que ela pode estar entre 9 e 10 centímetros. Tá? Infelizmente, a nossa visualização através da imagem não é suficientemente clara. Mas quando eu chego, por exemplo, numa régua comercial que a gente tem no nosso dia a dia, a gente percebe que a nossa medida ela já vai ficando com uma pequena margem que as réguas anteriores não me permitiam. Então vamos lá, vamos pensar nisso daqui. Dei um zoom aqui. Então, na minha opinião, tá? Essa medida ela está entre 89 milímetros, tá? E 90 milímetros, certo? De repente, você pode achar que está exatamente no 90 milímetros sem nenhum problema. Eu vou supor que ela está um pouquinho abaixo. Então, essa é a minha certeza, 89, alguma coisa. Agora, esse alguma coisa aqui é o meu algarismo duvidoso e eu só posso chutar um. Bom, eu, usando o bom senso, ela está bem perto dos 90 milímetros. Então, eu vou colocar 89,9 milímetros. Ah, professor, mas eu achei que está exatamente do 90. Então, de repente, a sua medida vai ser 90,0 milímetros. Ah, eu achei que não está entre 89 e 90. Está entre 90 e 91. Então, a sua medida, por exemplo, pode ser 90,1 milímetros. Todas essas medidas aqui estão erradas? Não, todas elas estão certas. Por quê? Todas elas possuem dois algarismos que eu tenho certeza, tá? E todas elas possuem um algarismo que é duvidoso. Tá certo? Ah, quero passar essa medida aqui para centímetros. Então, 89,9 milímetros. Se eu quero passar para centímetros, vamos lembrar que cada 1 centímetro tem 10
milímetros. Então, quer dizer que essa medida vai ficar 8,99 centímetros, sem nenhum problema, tá? Então, eu preciso fazer a transformação de unidade, como já foi visto anteriormente, e manter os 3 algarismos significativos, tá certo? Bom, agora, por exemplo, você que está iniciando um curso de licenciatura em Química, você vai precisar fazer leituras de diversas vidrarias. Bom, primeiramente aqui, vamos pensar que, no nosso caso aqui, tá? Talvez essa imagem não tenha ficado a melhor. Eu teria que parar, olhar, mas essa é a foto que nós temos para analisar. Então aqui eu tenho 200 mililitros, perdão, tá? Aqui eu tenho 300 mililitros. Aqui eu tenho 250 mililitros. E quando eu vou passando aqui, eu tenho 210, 220, 230, 240, 250. Então, qual que é a medida que eu tenho? A minha medida aqui, ela está acima dos 240 ml, ou centímetros cúbicos, né? E abaixo dos 250 ml. Posso colocar tudo aquilo que eu tenho certeza, mais um duvidoso. Então, entre 240 e 250, o que eu tenho? 241, 242, 243. Eu estou achando que ele está um pouco abaixo do meio, tá? Então, para mim, a minha leitura seria 244 ml. Então, esses daqui seriam os meus 2 algarismos significativos que eu tenho certeza, o 24, mas esse outro aqui eu tenho dúvidas, ok? Então, alguém poderia dizer, não, professor, o senhor está enganado, a leitura correta seria 246 ml, 242 ml. Todas essas leituras estariam corretas, mas não me venha, por exemplo, querer dizer aqui, ah, professor, essa leitura é 246,6 ml. Se eu já não tenho certeza desse cara, imagina desse. Tá? Então, uma leitura dessas estaria errada, tá certo? Por exemplo, na nossa situação aqui de uma régua milimetrada, normal, essa que você tem em casa. Numa situação dessas, se a pessoa vem aqui e me coloca como resposta, ah, é 89,91. Esquece, tá errada essa sua resposta, tá ok? Bom, então nós já vimos aqui uma vidraria, tá? Vamos ver, por exemplo, aqui uma seringa para você fazer a leitura. Então, novamente, olha o meu cuidado. Eu tenho aqui 20 ml ou 20 centímetros cúbicos, aqui eu tenho 30, tá? Aqui eu tenho 25. Então, 21, 22, 23, 24, 25. Então, essa daqui esse aqui é o nível da borrachinha, né? Então, eu tenho uma certeza de que essa leitura está entre 24 e 25 ml, ou 25 centímetros cúbicos. Então, como eu estou achando que está mais ou menos no meio, então, por exemplo, para mim vai estar em 240,5 ml. Essa é uma leitura possível, tá? De repente, para você, não é 24,5, é 24,6, 24,7. Novamente, aquela questão. Eu preciso ter única e exclusivamente 3 algarismos significativos, tá? 2 que eu tenho certeza e um que é o meu duvidoso. Agora eu tenho um termômetro, tá? Então, um termômetro aqui, o que ele está marcando para mim? Ele está marcando aqui 20, aqui 30, aqui 25. Então, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ele está entre 21 e 22. Então, a minha temperatura com certeza é maior do que 21 e menor do que 22 graus Celsius, tá? Então, quando eu vou fazer essa leitura, ali está a minha marquinha, tá? Vamos supor que para mim
no meu ponto de vista, ela está em 21,4 graus Celsius. E aí, novamente, né? Esses dois números aqui precisam ser iguais para todos. Esse aqui, como é o duvidoso, tá? Pode ter um pouco de alteração, ok? Nesse caso aqui, então, nós temos 3 algarismos significativos, tá? Quando a gente vai fazer leitura de algo digital, algo que já me deu toda a numeração da tela, aí não tem nem o que inventar, né? Por exemplo, isso aqui é um termômetro aí, que com a pandemia ficou muito comum, né? Então, isso aqui está dizendo o quê? 21,6 graus Celsius, sem nenhum problema. Essa leitura aqui, dessa trena digital, 2,4441 metros. Essa leitura aqui desse cronômetro, 49,06 segundos, tá? Então, todo o equipamento que é digital, é só você pegar na tela o valor que ele te forneceu e acabou. Quando eu tenho algo analógico que eu tenho que parar e pensar, sempre na minha sugestão para você é tenta encontrar qual é o intervalo, certo? Tendo encontrado o intervalo, veja o que você tem certeza e sempre coloca um duvidoso, ok? Então, aprendemos aqui a fazer a leitura de praticamente todos os equipamentos que a gente tem aí no nosso dia a dia, usando os critérios corretos, adequados, para que a leitura seja feita da melhor maneira possível. Bons estudos a todos, um grande abraço, tchau, tchau.